Bom, bom dia novamente, presidenta, colegas vereadores, colegas vereadoras. Eu venho aqui hoje usar esse grande expediente para falar sobre educação pública, mais especificamente para falar sobre educação pública das escolas estaduais que estão aqui no município de Caxias do Sul. Ontem nós tivemos, promovida pela Comissão de Educação aqui da Câmara, né, o nosso presidente, vereador Wagner Petrini, uma audiência pública em que nós recebemos representantes, estudantes de inúmeras escolas estaduais do nosso município. Eu já me manifestei em algumas oportunidades sobre essa questão, mas dada a relevância, eu vou utilizar esse grande expediente para nós conversarmos um pouco sobre isso. E eu quero iniciar aqui a minha fala como parlamentar, como professor e como professor da rede pública, dizendo aos colegas vereadores e às pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais, que nós não podemos tolerar a situação da educação pública estadual como se fosse algo normal, escola no mês de maio sem professor, como se fosse normal, escolas com problemas estruturais em que mais de 60% da construção da escola, do espaço construído, não pode ser utilizado. Nós não podemos considerar normal uma escola estadual em Caxias do Sul está praticamente, em condições aí de ser interditada por questões elétricas, estruturais, e acharmos que as coisas devem continuar dessa forma. Ontem, na reunião pública, eu me manifestava e dizia que o problema da educação pública é um problema estrutural no nosso país, pela falta de investimento, problema na gestão, e tantos outros. Agora, na segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, não é possível. Nós estamos findando, esse é o ano que finda mais um governo estadual. E eu pergunto a vocês, quantas escolas estaduais foram reformadas em Caxias? 3 anos, nós estamos no mês de maio, 3 anos e 5 meses do governo estadual atual. Quantas escolas foram reformadas? Quantas escolas foram construídas? Qual é o valor que o governo estadual despendeu a mais para as questões de infraestrutura, de valorização de professores, de equipamentos? Eu vi há tempo atrás uma discussão nessa casa, e cito aqui o exemplo dramático da Escola Alexandre Zátera, no Desvio Risso. Há quanto tempo a Escola Alexandre Zátera padece de reforma e de projeto na parte elétrica? E só o que é justificado é que não tem engenheiro elétrico na Secretaria de Obras. Mas e aí? A comunidade do Risso está suscetível a um sinistro lá no Alexandre Zátera, em que as crianças, profissionais da educação, os estudantes, correm risco. E a resposta que esse parlamento e que a cidade de Caxias do Sul tem é que está difícil e não tem o que fazer. O Cristóvão de Mendonça, já falei inúmeras vezes, o projeto estava em vias de começar a ser executado, mas aí o que se diz aqui para casa, para a cidade, para os alunos, é que é muito dinheiro, que o governo não tem recurso. E como é que está o Cristóvão? O maior auditório de Caxias do Sul é no Cristóvão de Mendonça, o maior, e está lá parado. E o que a gente recebe da segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul? Aí eu pergunto, se nós tivéssemos... Uma parte, vereador. Em seguida, no momento oportuno já lhe concedo. Se nós tivéssemos em Jaquirana, e com todo o meu respeito aos jaquiranenses, até o Yuri aqui, o assessor da vereadora Estela, é de Jaquirana, ou se nós tivéssemos, o vereador Renato, jaquiranense aí, se nós tivéssemos na Boa Soroca,
ou em qualquer outro pequeno município do estado do Rio Grande do Sul, a gente podia até considerar bom, é um município esquecido, tem pouca população, contribui pouco em imposto, mas nós estamos, eu volto a dizer, na segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, de problemas que são antigos, recorrentes de governos passados, mas o governo atual está findando, e nenhum retorno, nenhuma resposta efetiva foi dada à nossa rede pública estadual. Então eu cito a primeira questão, que são dos problemas estruturais, que requerem investimentos. Mas aí eu pergunto, o problema do Zátera, o problema do Generose, o problema do Cristóvão, o problema do Abramo Randon, e de tantas outras escolas que eu podia citar, do Melvin, do Imigrante e de tantas outras, esses problemas, nós vamos esperar acontecer o quê? Da Renato Delmese, obrigado vereador, lá de Vila Cristina, nós só ficamos aguardando com respostas lacônicas e com ações inexistentes do governo estadual. Segundo, eu convido os colegas parlamentares que visitem as escolas ou que conversem com os diretores da rede estadual. Nós temos falta de professores em praticamente todas as escolas. Praticamente todas. Nós tivemos a mudança da matriz curricular. O governo estadual, eu vi a secretária de Educação falando em empreendedorismo, vamos modernizar o nosso currículo, etc, etc. Aí aumentou carga horária de matemática, aumentou carga horária de língua portuguesa. Só um detalhe, não tem professor. Aí nós estamos em maio, num terceiro ano do ensino médio, maio, e não tem professor, porque as faculdades, as universidades também não tem procura, não tem demanda, os profs vão trabalhar. Eu tive em Fazenda Souza, e eu vou citar novamente o exemplo do Antônio Avelino Boff. Um professor para ir à Fazenda Souza dar aula, a maioria são de Caxias, são da cidade, R$2.000. A merendeira de Fazenda Souza, e me permita usar esse exemplo, ela ganha 700 pila no vencimento básico, tem que ganhar um completivo para dar o salário mínimo. É disso que nós estamos falando. Estou citando o exemplo de Fazenda Souza, porque eu tive lá, e poderia citar o exemplo de tantas outras, mas pensem vocês, a merendeira sai de carro, e lá em Fazenda Souza, por conta da burocracia, como tantas outras escolas, nós temos o problema da troca das direções, em que aí tem toda uma burocracia de mudar a conta, etc, etc, a escola está sem merenda, recebe doação das demais. Só que aí tem o aioline, mas não tem batata, não tem azeite, não tem não sei o quê. E aí vários dos alunos lá que comem refeição, muitos, né? A melhor refeição na escola, a merendeira tem que levar salsa, cebola de casa. Porque a condição é essa. Então, no que se refere à burocracia, volto a dizer, no momento oportuno eu vou pedir uma declaração de líder da bancada do PT. Outra questão que é importante nós destacarmos, no momento oportuno, importante nós destacarmos, a desvalorização salarial. Eu digo para vocês, em 5 anos, todos os estudos demonstram, o estado do Rio Grande do Sul, né, está em vias de colapso e nós não teremos mais professores para a rede estadual. Porque eu pergunto a vocês, um colega especialista, mestre ou doutor, para trabalhar 40 horas, ele, com a gasolina que ele tem que pagar em função das distâncias, ele paga para trabalhar, é um salário indigno, desumano. Enquanto nós não discutirmos no estado do Rio Grande do Sul, né, um plano de carreira efetivo que foi dilapidado, dilacerado, atacado pelo atual governo, nós não vamos ter professor. Nós não vamos ter professor. Vai continuar essa situação, né? Ainda, transporte escolar, eu poderia citar e discorrer aqui, né? Todas as dificuldades resultantes da pandemia. A situação é drástica, é muito complicada. Em seguida, hoje, depois dessa sessão, nós vamos instalar a Frente Parlamentar em Defesa da Educação Pública Estadual. Logo mais vamos estar propondo uma audiência pública e eu conclamo aos colegas dos diferentes partidos desse parlamento. O Estado do Rio Grande do Sul, que já foi
exemplo, né, na educação pública do nosso país, não pode seguir, né, a reboque. Uma declaração de líder, presidenta. Segue em declaração de líder, a bancada do PT, vereador Lucas, da tribuna. Não pode seguir a reboque. Enquanto as avaliações externas, por mais que eu tenha vênia, as avaliações externas demonstram que vários estados do Brasil, né, com um PIB muito menor que o nosso, vejam o que acontece com o Rio Grande do Norte, com o Piauí, com o Maranhão, estados da região Nordeste que investiram pesadamente na educação e hoje colhem os frutos. Nós crescemos como rabo de cavalo. E isso se dá em função dessa ausência de investimento, dessa ausência de prioridade. Destaco novamente, como caxiense, como parlamentar, esse parlamento que é uma das instituições mais respeitadas e mais antigas da nossa cidade, nós não podemos achar que simplesmente a ausência de resposta resolva os nossos problemas. Então nós vamos estar discutindo, vamos cobrar pesadamente, esse que é um ano eleitoral. Eu quero, enquanto vereador, quero discutir com os candidatos, e eu proponho com os candidatos ao governo do Estado, quais são as ações e quais são as prioridades para a educação pública no Estado do Rio Grande do Sul, em especial para a nossa cidade. Vou começar a conceder as apartes. Vereador Rafael, eu não lembro, Fantinel primeiro. Obrigado, vereador Lucas. A pauta que o senhor está levantando aí é nobre. Realmente eu apoio esse seu movimento aí. E o que acontece? As escolas estaduais, sim, estão abandonadas no geral, mas as do interior é pior ainda. É muito pior. É muito pior. Eu vou voltar até atrás um pouco, quero ser breve, mas vou voltar até atrás, quando eu era apenas um líder comunitário, e que eu fui até o governo do estado, o secretário, eu fui até a 4ª CREA, pedi uma força para nós construir a quadra de esporte que não tinha, né? O que eu recebi? Não temos como ajudar com nada. Aí o Fantinel fez vários movimentos com a comunidade, ali foram muitas mãos que ajudaram, né? E nós construímos a quadra de esporte do colégio, tá? E assim, ó, sempre, desde que aquele colégio abriu, ele sempre teve vários problemas e principalmente o abandono por parte do pessoal do Estado, né? E o que o senhor diz que está acontecendo viram, e vou mais longe, aquele caso de um cadeirante, que tem um menino lá cadeirante, né? Que os colegas têm que pegar a cadeira de roda e levar para cima no 2º andar para ele poder estudar. Aonde no andar de baixo tem sala de sobra, que poderiam ser transformadas em sala de aula, para ele poder acessar a sala de aula junto com os colegas sem precisar ser carregado cada vez que ele vai para a escola. Além da humilhação, ainda os colegas têm que ficar carregando a cadeira para cima e para baixo. É uma vergonha o que o Estado faz com o ensino aqui em Caxias do Sul. Obrigado, vereador. Obrigado. Só para citar esse exemplo, lá no Antônio Avelino Boff, uma escola que tem 2 andares, tem um aluno do ensino médio cadeirante. Esse aluno, a turma dele, a sala dele está no 2º andar. O agente educacional, que é o meu amigo, monitor educacional, que é o meu amigo Nelson Scioli, né, lá do Cruzeiro, que ganha abaixo do salário mínimo, tem que ter um completivo para ele também, tem que paletear, subir o aluno junto com os colegas do 2º andar. Essa é a realidade da educação pública, que não garante sequer a acessibilidade nesse momento que seria uma troca de turma. Vereador Rafael Bueno. Uma parte, vereador. Vereador Lucas, eu quero lhe parabenizar porque o senhor é um professor, batalhador pela educação, mas eu só vou ser coerente também com a nossa história, né? A gente que luta tanto por preservar a história. Eu lembro em 2014, quando o ex-secretário de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, José Clóvis de Azeredo, esteve no, acho que o último evento grandioso no Cristóvão de Mendonça, né? Que ele prometeu reformar 1.021 escolas, e eu apoiei o Tarso Genro, né? Quantas escolas foram reformadas, vereador? Nenhuma. A única escola foi em Westfália, que o próprio prefeito bancou o projeto e a obra. Não foram reformadas nenhuma escola. Naquela oportunidade, inclusive, o secretário prometeu transformar o Cristóvão num colégio modelo para o Brasil, que ia ter piscina, ia ter computadores, ia ter ginásio poliesportivo. Eu não sei o que está pior hoje no nosso município, se é a Maesa ou o Cristóvão, né? Então, assim, olha, a gente tem que voltar um pouquinho à história, vereador, porque o que foi prometido naquela época não foi cumprido. Inclusive o Cristóvão de Mendonça. Eu lembro o pessoal do Emílio, a Janice, que era diretora, que depois foi coordenadora da CRE, esperançosa, recebeu um diploma, queria ser reformada a escola.
Hoje eu não sei, mas tem uma placa de obra no Emílio, não sei se está tendo algum tipo de reforma. Então, vereador, realmente, a senhora, a gente tem que voltar à história, porque o que foi prometido em outrora não está sendo cumprido agora. Mas, das 1.021 escolas, acho que somaram, tem 2.000, 3.000 hoje no estado. Obrigado. Obrigado, vereador Rafael. À época, eu era coordenador, passei um tempo como coordenador junto da CRE e lembro, né, de ter entregue aqui em Caxias uma reforma no Apolinário, cito essas, né, no Apolinário, no Clemente Pinto, mas sim, nós precisamos de investimentos, como eu dizia, a questão é estrutural e nesse momento quem governa, né, ou seja, precisa dar respostas, ou o novo governador. Senão nós vamos ficar com essa condição por mais 4, 8, 12 anos e as escolas vão começar a cair, literalmente, além, né, da situação trágica, né, e desrespeitosa que os professores do estado do Rio Grande do Sul sofrem. Vereador Wagner Petrini. Obrigado, vereador Lucas. Assunto de extrema importância. E ontem nós estávamos conversando. Eu, como presidente da Comissão de Educação, agora Vossa Excelência, presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Escolas Estaduais, nós vamos trazer o debate da educação para dentro desta casa, que é muito importante. E ontem, eu sou um vereador justo, ontem critiquei muito a falta de um representante do governo, que a quarta-feira foi convidada e não mandou ninguém para ouvir quem sente na pele o dia a dia da nossa educação, que era os grêmios estudantis que estavam aqui representando 7 escolas estaduais. Porém, mais no final do dia, a coordenadora da Quarta CREA, Viviane, ela entrou em contato dizendo que houve uma falha de comunicação no gabinete dela, que não viu o e-mail. Então, ela ficou à disposição para nós da comissão para passar essas demandas para ela e ela vai atrás. Então, pelo menos houve um interesse. Ontem eu critiquei muito a falta de interesse do governo, então estou aqui dizendo que a coordenadora entrou e deixou o gabinete à disposição de nós. E já adiantando, vereador Lucas, em junho, dia 22 de junho, a Comissão de Educação aqui da casa, e quero o apoio do senhor, a gente estará fazendo uma audiência grande com os diretores das escolas estaduais aqui do município, chamando a Secretaria de Educação do Estado. Então, já fica com bastante antecedência esse convite para que todo mundo se organize e a gente vai convidar pessoalmente. E parabéns pelo trabalho que vem fazendo. Vereador, parabéns, obrigado, vereador Wagner Petrini. Ontem aqui, representantes do Grêmio Estudantil, do Guerini, do Clauri Flores, né, do Érico Veríssimo, do Evaristo de Antoni e de tantas outras escolas, né, que apresentaram esses problemas que são conhecidos e reiterados aqui no nosso município. Vereadora Rose Frigeri. Eu também quero parabenizar por esse assunto tão importante. Eu, infelizmente, ontem não pude participar da audiência, vereador Wagner Petrini, até porque eu estava com um problema profissional, mas eu acho que é um tema bem importante, não é a primeira vez que o vereador Lucas traz essa discussão aqui para essa casa. Nós vamos também participar dessa frente, com certeza, mas assim, é uma vergonha mesmo só reforçar o que o Estado tem abandonado a educação algum tempo, né? E embora o vereador Rafael colocou a questão do governo do Tarso Genro, foi o governo que mais investiu em reformas de escolas nos últimos períodos, embora, por óbvio, falta muito ainda a ser investido. Mas foram mais de 250 milhões investidos só em reformas de escola, quase 2.000 escolas reformadas naquele período. Sem contar o respeito aos direitos dos servidores públicos estaduais e o teto, né, que não chegou ao teto mínimo exigido, mas que teve um grande salto de qualidade naquele período da administração do PT no governo do Estado. Então, nós vamos seguir cobrando. É uma vergonha o que tem acontecido com colegas professores, professoras no Estado, com a infraestrutura das escolas, com funcionários. Tem escolas que eles continuam sem ter recreio, professores sem recreio, dando aula direto. Então, acho que são temas importantes para debatermos aqui. Obrigado, vereadora Rose. Peço perdão, vereador Cadori, não vou conseguir. Mas, enfim, destaco, né? É um trabalho hercúleo para o governo do Estado.
no que se refere a investimento, a prioridade, porém, nós, enquanto parlamento, precisamos cobrar do governo do estado, especialmente nas questões que são urgentes e que colocam em risco a vida das pessoas. E certamente nós teríamos vários exemplos de escolas estaduais, além da valorização dos professores e dos profissionais da educação, que há bastante tempo é esquecida no estado do Rio Grande do Sul. Era isso, obrigado, presidente. Obrigado.